Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo também, porque eu sei que tem homens aqui nesse Pink Powercast, ao novo episódio do Pink Powercast. E hoje eu tenho uma convidada super especial que você vai ter a oportunidade de conhecer agora. Ser um bate-papo incrível. Aproveita, compartilha esse podcast que vai te abençoar com outras pessoas. E vamos lá para mais um Pink Powercast. Tenho a alegria, a honra de receber aqui uma amiga, uma mulher de Deus, pastora, tão improvável como eu, não cresceu na igreja, tem uma história assim bem desafiadora que vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. E o que eu amo dessas histórias de Jesus é que o Senhor escolhe as coisas desse mundo, as coisas loucas para confundir as sábias, e quanto mais a gente se sente improvável, impossibilitado, Deus levanta a mão e é uma mulher de Deus, uma voz de influência para o Brasil, uma super pastora, mãe, esposa. E eu tenho a alegria de apresentar para vocês aqui a minha querida Ana Coelho. Seja bem-vinda, amiga! Muito obrigada, pastora Flávia. É um prazer estar aqui participando do Pink Powercast. Diga-se de passagem, o meu primeiro podcast. Então eu estou muito feliz, estou muito honrada, com muita alegria. E quero poder somar na sua vida que está nos assistindo, que está nos escutando. O que eu puder contribuir, esse é o meu papel aqui com vocês neste dia. Muito bem, já se sinta à vontade em casa. Você é essa pastora tão querida e uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua paixão pela igreja local. É como você, que foi resgatada por Jesus, que foi firmada em uma igreja, como que você contribui e tem assim os seus pés, pastor Tiago, e firmados na igreja local, e como que vocês têm um testemunho de vida transformada. Então vamos lá para a gente começar. Quem é Ana Coelho? Uau! Ana Coelho é uma menina, uma mulher que Deus resgatou, Flavinha. É uma mulher que Deus foi lá e disse assim, você é minha, você é minha. Eu vim de pais separados, de uma família bem conturbada. Aos 17 anos, aos 16 comecei um relacionamento com quem hoje é meu esposo, com o Tiago, meu primeiro namorado, vamos dizer assim, oficial. E aos 17 anos eu engravidei. A gente engravidou, a gente não conhecia Cristo, não conhecia Jesus. Então eu era uma menina com 17 anos, ainda estudava e estava grávida. Pulei várias fases da minha vida. Sim. Então foi mais ou menos nesse contexto que Jesus me resgatou, que Jesus me encontrou. No caso que eu encontrei ele. Na verdade, porque eu acredito que ele sempre estava lá. Sim. Ele sempre estava lá. Então foi quando Deus abriu os meus olhos e eu pude ver que tudo aquilo que me faltava, eu só poderia encontrar nele. Então, aos 19 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. A nossa filha, a Diana, ela tinha 1 ano e pouquinho, e foi quando eu encontrei Jesus através de uma igreja local. Então, na CC Videira, que é onde hoje eu sou pastora, a CC Videira me acolheu, a CC Videira cuidou de mim. A minha igreja local tirou, assim, sarou todas as feridas, né? Jesus através da minha igreja local. Então, por isso que eu tenho um amor muito grande pela igreja, eu tenho um amor muito grande pelas pessoas que me resgataram, eu tenho uma gratidão, sempre eu tenho isso no meu coração, ser grata pelas pessoas que um dia me deram a mão, que um dia me acolheram, que um dia estiveram comigo. Porque eu penso assim, pastora Flávia, que ninguém me deve nada. Sim. Ninguém me deve nada, ninguém me deve amor, ninguém me deve carinho, ninguém me deve atenção, ninguém me deve satisfação, ninguém me deve nada. Então eu sou extremamente grata a todas as pessoas que tiraram um pouco do seu tempo, do seu dia, do seu recurso para estenderem a mão para mim, uma menina, uma mulher improvável que estava lá precisando de ajuda, precisando de cuidado. Então eu sou eternamente grata a Deus e à minha igreja local que cuidou, que me acolheu. Então eu venho mais ou menos desse contexto, né? E como é que foi essa história assim de chegar ali como mãe adolescente, né? Com uma filha já de 2 anos de idade na igreja, além desse acolhimento que você recebeu de todo o amor, né? Da sua igreja, dos seus pastores, dos seus líderes, e esse processo de restauração, porque aqui a gente fala
principalmente para mulheres. Eu sempre digo principalmente para mulheres, porque eu sempre sei que tem homem aqui, você pode ficar tranquilo, porque esse é um podcast conduzido por mulher, mas que serve à Isso. nação. Então, assim, dos grandes desafios das pessoas é achar assim, eu não tenho uma vida bonitinha, eu não tenho uma história tão bonitinha para contar, acho que Deus não pode me usar nesse nível, acho que Deus, se alguém tivesse assim, uma história anterior melhor, né, de não ter passado por tantas dificuldades, tantas situações de desconstrução, e enquanto na verdade muitas vezes é exatamente o contrário, como o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor de cristãos, e Deus transforma a vida dele, como Pedro, que era um homem incauto, impulsivo, e se transformou ali naquele apóstolo que seria a voz da igreja primitiva. E conta pra gente como que foi esse teu processo de restauração, até você se reencontrar com o Tiago e Deus fazer essa obra linda. Isso, muito legal. O que eu percebo, assim, que eu gosto de falar para as pessoas que estão me ouvindo, é que eu estou num lugar hoje que eu posso te dizer, cuidado com as fases, cuidado com as estações. Não pula fase, não pula estação. O que é que acontecia muito comigo, pastora Flávia? Eu tratava o meu namoro como um casamento. Sim, Então, muito por bom. isso que o negócio desandou. Eu exigia do Tiago uma postura, eu exigia um compromisso, eu exigia uma situação que ela era apenas reservada, guardada para o casamento. Ela não era para o namoro. Então, assim, nesse meu processo de cura, Deus me ensinou muito isso. Que eu pulei fases, que eu quis tomar a frente de coisas que eu não deveria ter tomado, que eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, que eu exigi coisas que não cabia para aquele momento. Então hoje, até hoje, eu carrego esse ensinamento comigo, de entender a fase que eu estou vivendo, de entender a estação que eu estou vivendo, de entender que se no verão eu não fizer o que precisa ser feito, no inverno eu não vou ter o que eu precisava para o inverno. Então eu tenho muito esse cuidado, independente da área que você atua, independente da área que você esteja, ou até mesmo que seja num relacionamento, cuidado para não estar pulando fase. Muito bom. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo de bom e tudo de não tão bom, nós iremos ter as consequências. Então eu sempre prezo por esse ensinamento que eu aprendi nesse meu processo de restauração e de cura, é a não pular fases. Não querer alguém que eu ainda não sou, não querer ser alguém ainda que eu não sou, não querer ter aquilo que eu ainda não posso ter, não querer me colocar numa posição que não me cabe estar nessa posição, é saber o seu tamanho. O meu pastor Costa, ele me ensina muito isso. Saiba o seu tamanho. Talvez em lugares você tenha ainda um tamanho pequeno, talvez em outros lugares você já tenha um tamanho grande. Então você saber o seu tamanho é muito importante. E aí nesse processo de cura, Deus restaurou realmente a minha vida e depois Deus restaurou a vida do Tiago. Você foi primeiro que ele, começou a buscar primeiro. Exatamente. E não era uma dependência, não existia mais uma dependência, porque antes, quando eu era doente, que era uma doença mesmo, assim, era uma ferida gigantesca aberta. Tudo eu dependia do Tiago. Tudo eu esperava por ele, no sentido de se ele não fizer, eu não vou. Se ele não vier, eu não vou. Porque eu tinha uma dependência, porque eu tenho... Como a minha história, meus pais, eles se separaram quando eu tinha 1 ano de idade, é como se eu não tivesse tido... Eu não tive a figura paterna na minha vida. Sim, a gente falou sobre a orfandade muito esses dias. Isso, na mentoria, que eu não sei se você já está inscrito na mentoria, mas se inscreva, porque ela é sensacional. E eu buscava essa figura paterna, né? No meu relacionamento, que no caso era o Tiago. Então era um peso muito grande também sobre ele. De colocar sobre um homem imperfeito também todas as suas Exatamente. expectativas de felicidade. Aquilo que só Jesus poderia suprir na minha vida, né? Então assim, foi um encontro maravilhoso. Foi um encontro lindo que eu pude restaurar a minha identidade, a minha personalidade. Às vezes, assim, eu tinha uma personalidade mais impulsiva, mas Deus Ele não queria mudar a minha personalidade, Ele queria mudar o meu domínio próprio, Ele queria mudar outras coisas no meu coração, na minha fala, para que eu pudesse ser tudo aquilo que Ele me chamou para ser. Eu estava sendo impostora da minha própria vida, da minha própria história. Isso aí. Porque eu estava fora do meu estado natural, né? Eu estava com a dependência que necessitava de Jesus na minha vida.
Então, quando ele veio, e assim, ele veio faz 16 anos, faz quase 16 anos. E o que eu mais amo é que sempre tem algo novo. Uau. Sempre tem algo. Então, não, ó, Aninha, eu tô escutando esse podcast, mas relacionamento eu sou tranquila. Mas talvez na tua vida financeira, nos teus negócios, na tua família, né? Eu percebo assim que Jesus, ele sempre está nos proporcionando um bálsamo. Ele sempre está querendo que a gente esteja alinhado nosso coração ao coração dele, escutando do Pai. Porque, Flavinha, eu tinha dificuldade até de chamar Deus de Pai. Sim, por causa da ferida de orfandade Ferida de orfandade. que você teve. E aí, assim, é mais fácil ver Deus como Senhor. Isso. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu consigo até me render a Jesus, eu consigo servir a Deus, mas receber esse amor paternal que cura todas as lacunas da alma. E falando sobre relacionamento, algo que você falou muito especial, é que Deus te fez de uma maneira, Ele colocou em você características na sua personalidade, mas a vida, né, as intempéries, as tempestades da vida vão distorcendo aquilo que era para ser santo, que era para ser puro. Então a gente vai carregando essas distorções na nossa identidade e desenvolvendo o nosso pior lado. Isso. Né? O pior lado. Então, se você é colérico, você vai ser uma pessoa irada, vai ser uma pessoa impulsiva, vai ser uma pessoa que passa por cima dos outros. Se você é melancólico, você vai tender para um quadro depressivo, sempre um descontentamento. Se você é fleumático, você tende a se fechar, a se blindar. Se você é sanguíneo, vai para a impulsividade e aquela coisa do altos e baixos emocionais. Outro dia a gente pode falar só sobre isso, gente, mas uma coisa muito interessante ok, Deus me fez assim, mas o pecado, as circunstâncias me distanciaram do projeto original de Deus. E eu sempre gosto de dizer, Aninha, que não seja a sua melhor versão, volte à versão original daquilo que Deus te criou para ser e para viver. E aí, nesse processo de você voltar a essa versão original, a Aninha com o seu jeito de ser, mas carregando várias feridas no coração, onde você foi curado com Jesus. Conta pra gente, que eu tenho certeza que o pessoal tá curioso para saber como é que foi esse resgate aí do Tiago, esse reencontro e esse milagre. Conta pra gente. Assim, gente, o que eu posso perceber durante esse milagre, que realmente eu acredito que a nossa vida é um milagre, né? Nossa família é um milagre, existe uma restauração de Deus. Algo que a igreja local me ajudou é que toda a igreja orava pelo Tiago, pastor. É mesmo? Toda a igreja orava. Então, o que eu quero te dizer é que oração, Deus ainda escuta. Oração ainda faz efeito. Você não sei qual situação você tá, mas coloca essa situação diante do Senhor. Diante do Senhor. Agora sim, não ora pela tua vontade. Ora pela vontade de Deus. Muito bom. Porque às vezes, assim, eu poderia querer o Tiago, mas de repente poderia ser que não fosse a vontade de Deus para minha vida. Então eu comecei a orar, Senhor, quero orar pelo Tiago, pela salvação dele, independente de estar com a Ana, porque às vezes eu percebo que a gente já quer manipular Deus. Isso, faz a minha vontade, Senhor. Olha, ainda mostra assim, Deus, eu tive uma filha com ele. Sim. Ele foi meu namorado, o amor da minha vida, da minha adolescência. Então, assim, Deus, eu quero que seja assim. Deus está dizendo, ei, calma, que quem tem os planos melhores para ti sou eu. Quem tem pensamentos mais altos ao teu respeito sou eu. Então, eu entendi isso também, foi algo que mudou na minha perspectiva, de orar pela vontade de Deus e não pela minha vontade. Deus conhecia o meu coração. Sim. Deus sabia da minha vontade. Então, a igreja inteira orava não para o Tiago voltar com a Ana. Sim. Porque o Tiago também tinha as questões dele. O Tiago também tinha as feridas dele. Então, a verdade é que se a oração fosse só para o Tiago voltar para a Ana, talvez eu não estivesse aqui hoje contando esse testemunho. Muito bom. Né? Se a oração fosse, quero que a Ana e o Tiago voltem, isso talvez a gente não estaria aqui hoje contando, mas a oração foi, Jesus, eu quero te encontrar e eu quero fazer a tua vontade. E a oração pelo Tiago é, Jesus, eu quero salvação na vida dele, eu quero que ele tenha um encontro com o Senhor. E eu fico imaginando se Tiago tivesse um encontro com Jesus, fosse restaurado, tivesse arranjado uma outra pessoa, Flavinha, meu Deus! Mas o meu coração, ele teve que ser tratado, porque eu tinha uma possessão. Sim, você teve que ser curada dessa dependência, desse relacionamento tóxico, codependente, e dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas, independente dele me dar aquilo que eu quero, eu vou continuar amando a Jesus e pronto. Isso, porque muitas vezes é aí que a gente se frustra com Deus.
é aí que a gente se decepciona. As pessoas chegam para mim, pastor, eu tô decepcionada com Deus. Como assim tu tá decepcionada com aquele que te resgatou, com aquele que te amou, te perdoou? Tu não tem motivos para estar decepcionada. E assim, gente, eu tenho muito cuidado em respeitar a história das pessoas. Eu vim de um passado que pais separados, abuso na área sexual, gravidez na adolescência, recentemente, posso dizer recentemente, perdi minha mãe, né? Perdi minha avó, que era uma pessoa que eu amava, perdi minha mãe, que era uma pessoa que era a minha vida. Então, assim, eu venho de uma história de dor, Sim. mas de dor superada sem Deus. Então, assim, eu respeito muito a história das pessoas, mas eu quero te dizer que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Que muitas vezes você pode não compreender, mas que Deus, ele sempre está com você. Ele sempre está segurando a tua mão. E eu lembro que a gente teve um acampamento na igreja. Uau. E chamei o Thiago, né? A gente sempre chamava, todo mundo sempre chamava o Thiago. E o acampamento era no período da Páscoa. Eu lembro como se fosse hoje, porque dia 8 de abril era o aniversário da avó dele, era um sábado, e o acampamento era de quinta a domingo. E aí ele foi quinta, foi sexta, quando foi no sábado ele disse, Ana, eu vou ter que voltar pro aniversário da minha avó. Falei, meu Deus Justamente do céu, agora. logo no acampamento, que poderia ter um mover, e ele aceitar Jesus, não sei o que, não. Aí eu fiquei super triste, mas já estava um pouco mais sábia, né? Porque a sabedoria de Deus ainda tá desenvolvendo todos os dias. Mas eu calei e disse, pois tá bom, Thiago, eu vou contigo pro aniversário da tua avó. E a gente deixou o acampamento e fomos juntos pro aniversário da avó dele. E quando foi no outro dia, ele falou, eu quero ir à igreja. E nesse outro dia, ele aceitou Jesus. Uau. Então, assim, foi lindo. A igreja inteira celebrou, né? Tava todo mundo Eu imagino, todo mundo vibrando, você também, tipo, eu tô nem ligando, mas no fundo. E Deus foi muito rápido, porque Sim. eu aceitei Jesus no dia 7 de janeiro de 2017. Foi isso? Não, 2007. 7 de janeiro de 2007. E o Thiago aceitou 9 de abril de 2007. Então, foi só de janeiro a abril. Sim. Então foi isso. Então a gente começou a buscar a Deus individualmente, né? Porque assim, eu tinha que cada vez me policiar mais do meu jeito, da minha forma. Então eu dei liberdade para o Thiago ser quem ele era e o Thiago se posicionou. Algo que o Thiago sempre fez foi se posicionar, ele sempre teve muito isso. E eu, como muito dominante, muito colérica, tive que dizer ao Senhor, Senhor, me guarda. Porque era a minha oração, parecia muito com uma oração que eu ouvi esses dias. Eu preciso de alguém que me domine, na melhor seja mais do sentido, líder do que eu. seja mais líder do que eu. E Deus forjou o caráter do Thiago, enquanto isso forjava o meu também. E a gente foi se alinhando, escolhemos ter um namoro santo. Me conta aí como é que foi essa história. Então, assim, ele entregou a vida a Jesus, vocês logo casaram? Não casaram? Não, gente, meu Deus. não casamos ainda. Não casamos ainda, vivemos a estação. Sim. De uma vez por todas, a gente escolheu não pular mais etapas. Nós nunca tínhamos tido isso, um relacionamento saudável. Sempre era um relacionamento de muita briga, de muita confusão, de muita cobrança. Então, assim, a gente se permitiu ter um namoro saudável. Aninha, um namoro não é um casamento. Muito bom. O namoro é uma preparação para o casamento, mas não é um casamento. O Thiago não precisa tá me dando satisfação de manhã, tarde, de noite. Não é porque tem namorado que é assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que não me ligou? Por que não me disse pra onde ia? Por que não me disse o que ia fazer? Gente, namoro é namoro. Outra coisa que eu aprendi nessa segunda temporada, vamos dizer assim, do meu namoro, foi aprender o meu lugar e saber que eu era uma visita. Entendeu, pastor? Assim, quando você casa, você se torna família. Mas até então você era visita. Sim. Quando eu era namorada, antes, na primeira temporada, eu já achava que eu era da família. Meu Deus. Então, se a minha sogra não fizesse algo por mim, se meu sogro não fizesse por mim, eu já ficava chateada. E aí eu tenho uma cunhada que ela é muito sábia e ela tinha esse perfil de ser a visita. Aí quando a minha cunhada chegava, visita, você é super bem tratado. Não é verdade? Sim. Você ajeita e tudo. Eu disse, eles estão fazendo isso por mim, não. Fazendo só por ela e por mim. Por quê? Porque eu tava querendo um espaço que ainda não era meu.
Muito bom. Querendo tratar como família, ou a minha Isso. sogra, o meu sogro, e ainda não é de E ainda fato. não era de fato. Isso. Por mais que existisse um carinho, um respeito, uma admiração, ainda não era de fato. Então são nas pequenas coisas que a gente vai separando o que é namoro de casamento. E aí você deu passos para trás, Exatamente. reconstruiu essa coisa de namorar agora em santidade. Como é que foi isso com uma filha pequena? Gente, o meu marido, não sei se vocês conhecem ele ou vão, pela curiosidade, olhar no meu Instagram, mas meu marido é lindo. Meu marido. Já foi top model. Exatamente, ele já foi modelo. Ontem a gente estava rindo dessa história, né? Então, assim, sabe assim, a pessoa diz, quais são as características da pessoa pra você se relacionar? Então, ser um homem temente a Deus, Sim. né? Ser um homem da palavra, ser um homem que ame os pais, que honre os pais, né? Que seja família. Um homem que seja trabalhador, que goste de trabalhar, que tenha visão, tenha Muito bom. compromisso, né? Porque você Anota aí, vai meninas. casar pra viver de quê? Faz De o teu amor? checklist. Não, não vai viver de amor não, gente. Tem conta pra pagar, tem boleto pra pagar, então tem que ser um homem que não tenha preguiça, que não seja Isso. preguiçoso. E tem que ter a química, pastor. É. Como é que você casa com uma pessoa que você não tem vontade de... Então, o Thiago, a gente não podia se encostar, pastor. É tanto que a Diana veio aí quando eu tinha com 17 anos. Sim. Que era um negócio assim... Fulminante. Desesperado, era. E aí, quando a gente, nessa segunda temporada de Um Namoro Santo, a gente escolheu honrar a Deus. E a gente entendeu que uma das causas pela qual existia uma possessividade doentia, uma dominância doentia, um relacionamento tóxico, é porque a gente tinha trazido, tá certo? A gente trouxe para o relacionamento, para o namoro, algo que no meu entendimento Deus guardou para o casamento. Muito bom. Que era o sexo. Isso, o sexo é aliança. É aliança. E Deus fez para que a gente desfrute no casamento com aliança. Só que hoje, nessa cultura tão sexualizada, as pessoas são estimuladas a ter experiências muito cedo. Então, hoje é muito comum que as pessoas cheguem à igreja depois de ter toda uma história de vida anterior. Isso é o mais comum até. E daí, para você restaurar, para você voltar e entender que a santidade, tudo aquilo que você oferta a Deus, é uma renúncia, uma oferta de adoração. Isso. Vocês decidiram pegar algo que vocês tinham, que vocês gostavam, afinal de contas, né, era ali a química de vocês, dizer, Senhor, nós queremos consagrar o nosso relacionamento a Ti e estar vivendo em santidade e pureza. Vamos lá, Aninha, essa é uma coisa que pouca gente tem falado hoje em dia, né? É muito mais essa coisa meio humanista de faça a sua vontade, se deu vontade, você vive, né? Por que não? Nós vamos casar. Enfim, a gente antecipa etapas que não precisaria, enquanto uma das coisas que você mais está falando aqui, por favor, menina, adolescente, jovem, mulher solteira, rapaz solteiro que está nos assistindo, guarde-se e ofereça ao Senhor como uma oferta de adoração. E aí a gente vem para a igreja e a gente aprende, na luz da palavra de Deus, sobre uma vida de pureza e de santidade. Vocês viveram esse momento. Exatamente. Foi quanto tempo assim? Como que foi para vocês? Dá a dica, porque vou dar o pessoal fala assim, a dica prática, exato. Meu Deus, como é que eu posso fazer para ter um relacionamento em santidade e ser tão abençoado como vocês são? E talvez, pastor, assim, as pessoas que estejam nos escutando, elas podem pensar, eu tenho uma vida sexual ativa e eu não tenho uma aliança. Sim. Será que Deus não me ama? Né? Eu quero tirar todo o jugo, todo o peso da tua vida e dizer que nosso Deus, Ele te ama. E que Ele é capaz de transformar o quanto você se permitir. E o que eu posso dizer por experiência própria é que vale a pena. Vale a pena. Então, quando a gente teve esse encontro com Jesus, a gente quis agradar Ele acima de todas as coisas. Que não é o que a palavra fala. Isso. E busque em primeiro lugar, que todas as outras coisas serão acrescentadas. E a gente viveu isso na prática. A gente buscou a Deus com muito amor, com muita alegria. Não vou dizer que não teve falta de desafio, porque teve os desafios. Então, na forma prática, a gente começou a se policiar. Se a gente dormia um na casa do outro, porque tinha filha, a gente tinha o hábito de dormir um na casa do outro, já não dormia mais. Sim. Se a gente ficava até tarde no lugar, sempre arranjava alguém para estar com a gente. Então, de forma prática, a gente foi se policiando e se guardando. E foi um tempo que a gente buscou muito a Deus. Buscou muito a Deus. E decidimos honrar a Deus. Então, esse tempo, Aninha, quanto foi? 2 meses? Não, gente, foram 2 anos. 2 anos do tempo que a gente se preparou para ter um namoro saudável, um noivado saudável, porque aí, namorou. É isso.
vamos noivar. Vocês tiveram a oportunidade de se conhecer de outra De forma outra também. forma, exatamente. E no noivado a gente já começou a se preparar. O que é o noivado, pastora? É uma preparação para o casamento. É onde você começa a mudar as suas prioridades. Porque tem gente que quer casar e que tem alguma dificuldade financeira, mas não quer parar de ir para um restaurante, não quer parar de comprar roupa, Isso. não quer parar, né? Só quer casar, mas não quer se organizar para o casamento. Então a gente se organizou e a gente marcou de casar em novembro. Foi tão engraçada essa história, porque até julho a gente ficou esperando o que a gente ia ganhar pro casamento. Sim. E a gente não ganhou nada. Eu falei, Thiago, mas a gente vai ter que casar. E acabou que quando a gente meteu as caras, Deus abriu as portas. Mas, pastora, a minha vontade de constituir uma família era tão grande que tinham coisas que... Mas é talvez o meu perfil, mas eu posso encorajar alguém. Por exemplo, o meu vestido de casamento era um vestido de uma amiga que ela tinha casado 2 meses antes de mim. E a gente tinha sido padrinho do casamento. Ou seja, o Thiago já tinha visto o vestido na menina. Só que ou eu usava aquele vestido ou eu não ia ter outro vestido para casar. O vestido era lindo, perfeito. E nela ficou uma coisa, em mim ficou outra. O meu negócio, pastor, era casar. Muito O meu bom. negócio era constituir a minha família. O meu buffet, eu contratei o melhor buffet de Fortaleza, mas eu não contratei com jantar. Na época, tava muito na moda aquelas finger foods, Sim. que era só umas comidinhas. Aí eu chegava pras minhas amigas, aquelas amigas mesmo. Eu dizia assim, meninas, não comem. Não como no meu casamento, porque eu não contratei pra todo mundo. Então vocês comam antes, comam depois, faz o casamento. Mas assim, eu conto isso com muita alegria. Isso é muito legal, porque às vezes você quer casar e você já coloca o peso do mundo nas costas de agradar, de dar satisfação pros outros. Exatamente. Muitos casais começam o seu relacionamento endividados. Verdade. Muito comum isso. Pra dar Pedem uma satisfação. empréstimos e tudo. É assim, às custas de quê? Na grande maioria das vezes, ela fala, é meu sonho. Será que é seu sonho? Ou você Isso. quer ali aquele castelo de princesa ou uma idealização que... Ok, às vezes você tem que adaptar o sonho e ser feliz e ser contente com aquilo que você pode fazer e valorizar aquilo que é mais importante. Então, conheço muitas jovens e pronto, quero falar aqui para você. Olha bem aqui para mim, né? Rapaz, moça que quer casar. Por mais que você seja super criativo, tenha uma ideia, um super sonho do que você vai realizar, seja mais prático. O casamento começa depois. Exatamente. É bem aí que começa e quanto mais reserva financeira você tiver, quanto mais tranquilo, sem pressões, melhor. E Deus vai te dar a graça de fazer algo lindo, algo maravilhoso dentro da sua realidade, dentro daquilo que você pode, com alegria, com contentamento, com gratidão a Deus. Então, assim, eu acredito que isso foi muito bom pra gente. Que legal. Né? É algo que a gente carrega desde dessa segunda temporada saudável. Sim. A gente nunca quis provar pros outros, a gente sempre priorizou agradar a Deus. Uau! Isso merece uma salva de palmas. Então, a gente se preparou para esse momento. Então, o nosso casamento, eu lembro como se fosse hoje, depois do casamento. E o casamento, gente, eu tô falando esses detalhes que quase ninguém sabe. É porque eu tô pensando que eu tô aqui só com a pastora Flávia, mas eu tô com todos vocês. Todo mundo achou o vestido arrasando e amou a comida. Exatamente. O casamento foi lindo, as fotos. E aí, Deus nos abençoou. Um cara que era o melhor decorador de Fortaleza. Eu falei, olha, tu decora a minha casa. Ele falou, não, eu tenho um sítio. Você vai casar no meu sítio. O casamento foi lindo, foi perfeito. Porque algo que eu aprendi desde o começo da minha caminhada com Cristo é que, enquanto isso, pastor, a gente era líder de jovens na nossa igreja. A gente servia a nossa igreja local, a gente servia em todas as áreas que os nossos pastores precisavam. E uma coisa que eu aprendi foi, enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Uau. Enquanto você está cuidando daquilo que é de Deus, não se preocupe que Deus está cuidando do que é seu. Deus está cuidando dos teus sonhos, Deus está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus negócios. Então, assim, Deus nos surpreendeu. E logo depois do casamento, a gente foi 2 anos, parecia assim que estava indo realmente pela primeira vez. Sim. Então, só que com pureza, com santidade, e foi sobrenatural. E Deus realmente nos honrou e tem nos guardado e nos honrado até hoje, né? Então, que foi mais lindo. ou menos assim. Valeu muito a pena. Quantos anos de casado agora? Agora, em novembro, a gente tá em 2022, né?
Nós fazemos 12 anos de casados. Meu Deus, que história linda. Eu imagino o testemunho, a igreja, os pastores celebrando o dia do casamento. Como foi especial, um testemunho para todo mundo. Isso. De restauração, de aliança com Deus, de pureza. E você falou algo sobre, enquanto você está fazendo as coisas de Deus, Deus está cuidando de você, priorizar sempre o Senhor. Porque eu vejo muito, Aninha, essa coisa de, agora eu não tenho tempo de servir a Deus ou de fazer coisas na minha igreja ou de servir outras pessoas, porque eu estou ocupado construindo os meus sonhos, trabalhando pelos meus sonhos, para que mais na frente, quem sabe, eu possa estar mais disponível para me engajar. E a minha experiência pessoal é que esse grande dia onde você tem super tempo disponível, onde você está super livre, ele não chega. Né? A palavra diz sobre isso. Olha, agora você está engajado construindo família, depois é filho. Cada época da nossa vida, cada estação, a gente tem os nossos desafios. Isso. É faculdade, eu estou estudando para o Enem, para o vestibular, depois é faculdade, TCC. E o TCC que eu digo que é uma entidade, né? Você tem que vencer, repreender. Eu digo, meu filho, tu foi liberto quando os jovens vêm. Já foi liberto? Não, pastor, já fui liberto do TCC. Então, esse dia lindo, perfeito, de agora eu tenho um super tempo, ele não chega. E é bem aí que vai a nossa prioridade, a primazia. A gente não diz que ama a Deus sobre todas as coisas só de sentimento, mas a gente prova isso de fato. A gente prova através das renúncias que a gente faz para fazer aquilo que Deus quer de nós, andar em obediência, né? Isso. Por que andar 2 anos em santidade, esperando? Meu Deus, já tenho uma filha, vamos viver só se juntar aqui, depois a gente faz uma cerimônia e segue. É o caminho que naturalmente parece mais fácil, mas não é o caminho que honra a Deus. Exatamente. E honrar a Deus vai custar algo. Isso. A obediência, o amor, está atrelado à aliança e à obediência. São coisas muito simples que eu acho que a gente precisa voltar a enfatizar numa cultura tão humanista, onde as pessoas, faça o que você deseja. Deus está dizendo, volta aos princípios da palavra. Então, hoje, quem olha para a vida de vocês e vê esse casal, casado há 12 anos, pastores, na igreja que se converteram tão aliançados. E aí eu quero passar agora para a gente falar um pouquinho sobre ministério. Certo. Né? Então, casaram, Deus fez uma obra linda, vocês já se engajavam na igreja. E como que você construiu a sua história com Deus em honra, em fidelidade, em obediência, é aquilo que vai pavimentar o seu futuro de prosperidade. É o que vai pavimentar o seu futuro ministerial, abençoado. O que vocês estão vivendo hoje é fruto de uma semeadura de anos. Não é do dia para o outro, não é porque vocês são descolados, estilosos, que vocês falam bem, porque vocês são excelentes comunicadores. Não é por causa disso. Isso aí é uma parcela pequena, mas é sobretudo pela história de fidelidade, de amor, de obediência que vocês construíram. Então, eu queria saber, conta pra gente um pouquinho aqui, que eu sei que tem gente de todas as áreas, gente que ama a Deus, que quer servir a Deus, gente que está entregando a vida a Jesus agora, gente que está no ministério há tantos anos. Como começar? Como servir a Deus? Como que eu posso, mesmo com dilemas, mesmo ainda não tendo a minha vida perfeitinha, mas buscando de todo o coração agradar ao Senhor, ofertar a Ele os meus sacrifícios, a minha devoção, como que eu posso me engajar hoje e agora? Isso. Como eu posso me engajar hoje e agora? Decida. Às vezes eu fico percebendo que a gente coloca muitos... mas como a pastora falou, quando isso acontecer, quando alguém me chamar, Gente, sempre vai ter alguma coisa para você fazer quando o assunto é reino de Deus. Só basta você decidir. Escolha. É uma escolha. Pode parecer que não seja tão simples, mas é simples. É você decidir, não, todos os dias eu vou tirar 30 minutos para Deus. Não é para o seu abastecimento, é para você fazer algo para Ele. Então, assim, como se envolver? Decida hoje. Decida hoje, procure uma igreja local. Você que está nos escutando, procure uma igreja local. Sirva a Deus amando pessoas. Sirva a Deus no seu local de trabalho. Sirva a Deus aonde você estiver. Antes de eu trabalhar para a igreja, eu trabalhava no banco. E eu amava... Você é formada em administração e Thiago em direito, não é isso? Isso, então eu amava trabalhar no banco. E o banco ali, muitas vezes, era a minha igreja. Era o meu púlpito, né? No sentido assim, minha igreja sempre foi a videira. CC Videira, minha igreja local. Mas lá eu tinha uma oportunidade de fazer algo diferente para aquelas pessoas. Ser igreja além das 4 paredes. Exatamente, porque
O normal hoje é você fofocar. O normal hoje é você puxar o tapete um do outro. O normal hoje é você querer tirar vantagem em cima das pessoas. Então eu percebo que quando você se posiciona para agradar a Deus, todas as áreas da nossa vida têm que corresponder a esse posicionamento. Então assim, Deus ele vai fazer à medida que você se posicionar. Foi que nem com Abraão. Abraão sai. Abraão teve que pegar as malinhas dele e sair. Para onde? Não sei para onde é, mas Deus vai guiar. Então às vezes a gente fica querendo que Deus desça do céu. Deus já desceu e já falou. Então, assim, às vezes a gente fica enrolando muito quando Deus está dizendo, eu só preciso que você decida. Sim. Que você decida. Então, a gente foi uma decisão. E a nossa decisão começou arrumando cadeiras. E eu valorizo muito quem arruma cadeiras. Eu também. Eu valorizo muito. A decisão do Thiago, muitas vezes, foi ir ao estacionamento. Ajudar as pessoas a estacionarem um carro. E eu valorizo muito quem faz isso. Porque quem importa, a gente sempre diz lá na igreja isso. Quem importa ver, tá vendo. Porque às vezes a gente fica... Guarda isso no coração. Dependendo muito. Ah, não, eu vou fazer aqui. Como é que eu posso servir na frente da pastora Flávia? Isso. Como é que eu posso servir na frente de alguém importante? Não, quem é mais importante na minha vida e na tua vida, tá vendo. Isso aí. Quem precisa ver, tá vendo. Quem é a Aninha? Essa pessoa é Deus. Deus tá vendo. Deus conhece teu coração. Então se posicione em fazer algo para ele hoje mesmo. Já pega aí um papel, já pega teu celular, anota o que você vai fazer para ele. Como encontrar, então, assim, ok, quero servir a Deus, mas como encontrar o meu lugar? Como saber aquilo que eu fui chamado para? A gente vive hoje essa coisa do propósito, que eu falo sempre que eu tenho aí o curso Vive o Seu Propósito, a mentoria Vive o Seu Propósito. Até falei com Deus, falei, Deus, me dá outro nome, porque eu já estou abusada desse negócio de processo, propósito. Virou agora um chavão de todas as formas. E Deus falou, não, você vai ensinar do jeito certo, do jeito baseado nos princípios da palavra de Deus. Então, como que eu vou encontrar a minha área, assim, aquilo que você fala assim, uau, eu nasci para isso, esse é o meu lugar, é aquilo que eu fui preparado por Deus, eu fluo nesse dom, eu estou no meu estado de flow, é aqui que eu me realizo. Isso acontece do dia para o outro, pela sua experiência pastoral? Vamos lá, vou passar a bola para você. Vamos. Eu estava conversando com uma pessoa, inclusive 3 dias atrás, e essa pessoa ela estava assim, Aninha, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Porque fulano A tá me chamando para um canto e fulano B tá me chamando para outro. E a minha pergunta para essa pessoa foi, o que é que você quer? Porque o que é que eu percebo, Flavinha, é que às vezes a gente está servindo aos sonhos e desejos de outras pessoas. Por quê? Não que sejam ruins. Às vezes são muito bons, com propósito, com coisas legais. Mas você não parou para buscar a Deus, para saber o que é que Deus quer de você. Porque o pior sucesso é você ser bem-sucedido onde Deus não te chamou para estar. Muito bom. O pior sucesso que eu vejo é você ser bem-sucedido onde Deus não te chamou para estar. Que é que adianta você ser um pastor incrível se Deus teria te chamado era para ser um empresário, para abençoar milhões de igrejas? Que é que adianta você ser um empresário incrível se no coração de Deus o seu destino, o seu propósito era para você ter sido um pastor, para cuidar de muitas pessoas? Então, assim, quem é que vai dizer isso? Quem vai dizer isso é o teu tempo com Deus, é a tua intimidade com Deus. É você fechar a porta no teu secreto e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? O que é que o Senhor quer? Às vezes a gente está procurando de áreas externas aquilo que Deus quer falar internamente ao nosso coração. Então eu falei para essa pessoa, falei, olha, você vai ter que tirar um tempo. Parar. Vai ter que parar mesmo para fazer um jejum. Vai ter que parar para buscar a Deus em oração. E paralelo a isso, eu percebo que Deus coloca dons e talentos na gente. Sim, já tá ali dentro. Já tá Você aqui. tem que se perceber, olhar, nesse parar, também é olhar para sondar o seu coração diante de Deus, dizer, Senhor, me mostra, o que o Senhor já depositou em mim? Isso. Essa pessoa especificamente que eu estava conversando, ela tem um sentimento de inferioridade muito doentio. E ela não consegue ver as coisas boas que Deus colocou nela. Então, assim, o meu convite para você que está nos assistindo, nos escutando, é valorize o que Deus colocou em você. Às vezes você queria ser igual, eu queria ter o dom da pastora Flávia, eu queria ter o dom
Não, Deus colocou algo dentro de você, no seu coração, na sua forma, no seu jeito. Então, assim, talvez precise um pouco lapidar, Sim. né? Precise um pouco ajustar, precise um pouco melhorar. Mas você sabe aquilo que você é bom em fazer. Você sabe que às vezes você é a melhor pessoa para arrumar um lugar. Você sabe que às vezes você é a melhor pessoa com criança. Você sabe que às vezes você é melhor. Então, assim, a gente sair desse vitimismo. Não, quando a pessoa te elogia, tu diz, não, é seus olhos. Ou então quando a pessoa diz, rapaz, tu é bom nisso. Não sou não. É sim. É sim. Recebe porque Deus, ele te fez imagem e semelhança dele. Então, todas as vezes que nós desvalorizamos aquilo que Deus nos deu, eu percebo, pastora, que a gente está desvalorizando a Deus. Isso, porque humildade é diferente de falsa modéstia. Exatamente. Sentimento de autocomiseração de você mesmo, às vezes você é o seu pior algoz. Isso. Se coloca para baixo, diminui aquilo que Deus colocou. Isso é desonrar a Deus Isso também. Isso é desonrar a Deus, porque ele te fez a imagem e semelhança dele, com as tuas características. Então, assim, tem um povo esperando pelo teu posicionamento. Tem um negócio esperando pelo teu posicionamento. Tem áreas da tua vida, da tua família esperando por um posicionamento teu. Então, assim, eu comecei a servindo aonde estava precisando. Muito bom. E ao longo da jornada, eu fui percebendo que eu sou melhor de planejar, que eu sou melhor de desenvolver uma estratégia, que eu sou melhor, e eu falo isso com o coração alinhado ao coração de Deus. Sim. Olha aí, ela se acha. Não. Graças a Deus, hoje Deus me curou. Sim. E eu posso falar claramente que o meu marido, ele é melhor liderando, ele é melhor trazendo a visão, ele é melhor dizendo para onde nós estamos indo, ele é melhor, as ideias espirituais, as séries vêm dele. E quando ele chega, eu digo, pois pronto, Thiago, agora pode contar comigo, que para executar isso, eu executo. Então, assim, você vai se descobrindo. Eu encontrei uma amiga de alma aqui, meu Deus. Ai, meu Deus. E amiga de alma, que é a mesma coisa aqui. Fred dá a visão, fala, ok, então eu vou realizar, a gente vai planejar, a gente vai executar, vai mobilizar pessoas. Isso é muito lindo também, Aninha. Cada um saber os pontos fortes do outro, apreciar, não querer ser igual, não querer competir, mas no que diz respeito a casamento, ou até times de ministério, times de voluntariado, você diz assim, nossa, fulano, nossa, ele é bom nisso. Na verdade, isso não me diminui, isso me engrandece quando eu vejo valor no outro e eu ajudo o outro a desenvolver o melhor dele. E também sou segura de saber, não, isso aqui sou eu. Deixa que a bola tá para mim, eu tô bem posicionada para fazer esse gol. Porque, afinal de contas, a gente, enquanto casal, a gente é um time só, jogando para ter sucesso, para ser abençoado, para dar as coisas certas. E também no que diz respeito à igreja, nós somos um time, um corpo. Paulo fala muito sobre isso, 1 Coríntios 12, 13, 14, quando ele fala da multiplicidade de dons, ele está falando também sobre o papel de cada pessoa. Então ele diz, é tão lindo que a palavra tem tudo, né? Acaso dirá ali o pé, eu quero ser mão. Não, eu entendo o meu lugar e eu vou ser um excelente pé, eu vou construir a minha jornada, eu vou fazer o melhor e eu vou ajudar o outro para que ele desenvolva o melhor potencial dele. Então, vocês foram se encontrando, falando sobre igreja, sobre ministério, dentro da igreja local, fazendo o que era preciso, seguindo a direção dos pastores, porque uma coisa que você falou, de buscar o lugar secreto, de reconhecer suas forças interiores e dar ouvido às vozes certas. Isso, muito importante. Conselhos certos, a Bíblia diz, né? Ali na multidão de conselhos sábios, ele não está falando do conselho de todo mundo, mas ele está falando do conselho de alguns que são sábios e são colocados por Deus na sua vida. Você consegue trilhar o caminho, porque muitas vezes tinham coisas que eu não via na minha vida, e que os meus pastores e que o meu marido via e dizia assim, não, Flávio, isso aqui é para você. Eu não, eu só vou se você fizer comigo. Não, eu não sou capaz. Não, às vezes eu orava e eu oferecia pessoas para Deus. Eu dizia assim, Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor colocou algo no meu coração, amém, mas fulana, ela é boa para isso. De verdade, eu ia orar, se eu podia dar isso para ela. Ou então eu pegava o projeto pronto e eu entregava na mão de outras pessoas porque eu não me sentia capaz de executá-los, de realizá-los. Então eu dizia, olha só, isso aqui é algo incrível. A pessoa dizia, é verdade, mas muitas vezes não ia para frente porque não era a paixão dela. Deus tinha colocado para mim e era para que eu executasse. Eu estava sendo covarde em abraçar isso. E aí, conta para mim assim, como que nasceu no coração de vocês, no coração do pastor Costa, pastora Neném, esse entendimento de, nossa, eles têm um chamado para o ministério
pastoral e como que foi essa jornada aí, desde da Austrália, de preparação para o ministério. Porque vamos lá, falando da parábola dos talentos, Deus dá talentos, Isso. mas a responsabilidade de multiplicar aquilo que nos foi confiado é nossa. Isso. O que vocês fizeram com essa responsabilidade? Qual foi a parte humana da Ana e do Tiago nesse processo de entender, Deus me chamou, Deus tem algo comigo, o que eu preciso fazer para? Isso. É isso que a Flávia falou, né, de você reconhecer as vozes corretas na sua vida. Realmente, a gente brinca, eu posso falar isso com muita tranquilidade, com muita leveza, que a gente diz que não sabe quem é mais doido, se é a gente que aceitou ou se é o pastor Costa que confiou. Porque, assim, o pastor Costa, ele acredita muito, confia muito, encoraja muito. Então, agradeça às pessoas que te encorajaram e viram aquilo em você que muitas vezes você não acreditava que você podia e que você conseguia, né? Então, a gente vem de um suporte muito bom também. Eu sei que é um privilégio, não é todas as pessoas que têm esse suporte. Verdade. Né? Então, se você tem, seja grato. Se você não tem, seja esse suporte que um dia você gostaria que você tivesse tido. Então, e a gente começou, e aí a nossa igreja mandou a gente para fora, para uma igreja a qual a gente se inspirava. A gente fez o college na Austrália, mais pastoral mesmo. E algo que eu percebo é que o nosso Deus, ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso melhor. Então, assim, se eu me formei em administração, se eu amava o banco e eu dava o melhor pro banco, avalie, como diz o outro, para a igreja. Isso. Então, assim, tudo que você faça para Deus, faça o melhor, porque Ele merece o melhor. Então, se você está cuidando de crianças, faz um curso, busca. Hoje tem tanta coisa, né, na internet, tanta coisa boa para você ser melhor com as crianças, para você poder oferecer o seu melhor. Se você cuida da parte de mídia, de foto, de vídeo, se dedica a isso, compra o teu melhor material, faz o teu melhor, porque às vezes o que eu percebo, pastor, é que as pessoas, como é para Deus. Não, Deus recebe qualquer coisa, Deus recebe de qualquer jeito. E não é assim, Ele merece o nosso melhor. Então, de uma forma prática, uma forma humana, a gente se dedicou a estudar a Bíblia, a conhecer de Deus, a buscar Deus e buscar ferramentas como esse curso que a gente teve a oportunidade de fazer. Hoje nós somos alunos de uma graduação de teologia, fazendo aí a segunda graduação. Nunca para, né? Nunca para. Treinamento, tudo que tem de treinamento a gente participa. Conhece outras igrejas, como eu estou conhecendo aqui, a Angelim, vê, se inspira. Então, assim, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando a gente acha que a gente chegou lá. Sim. Quando eu sei, não, isso aí eu já sei. Eu sou o bambambam, o melhor, não tenho nada a aprender com ninguém. Não tenho nada a aprender. Quem é essa menina que vai me ensinar? Quer que vão me ensinar? Não, isso aí eu já sei, eu já vi, eu já conheço. Então, assim, quando você chega nesse período, é muito complicado, é muito perigoso. Então, sonda o teu coração e diz o que é que eu preciso ainda aprender, né? O que é que eu preciso ainda fazer. E outra coisa, a pastora falou que o filho dela, mais novo, gostou da gente, não foi? Foi. E algo que Deus me lembrou é porque, assim, eu não fiz... Samuel disse assim, mãe, eu achei eles tão legais. Coisa de adolescente, né? Às vezes, como a gente já liderou jovens, as pessoas perguntam pra gente, o que é que vocês faziam com os jovens? Como é que faz o ministério de jovens? O que é que eu tenho que fazer para atrair os jovens? E no meu coração, sabe o que é? Porque eu não fiz esforço para me importar com o Samuel. Sim. Eu me importo. Eu me importo com o álbum de figurinhas dele. Sim. Então, assim, eu pedi muito a Deus para eu me importar com as pessoas, para eu amar aquilo que Ele ama. Muito bom. Então, assim, eu sempre orei, Senhor, me ajuda, me ensina a amar o que o Senhor ama. Eu fui para uma terra nova. Eu sou de Fortaleza, hoje eu moro em Natal. E eu dizia, Senhor, eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem elas são. Vocês foram enviados como missionários para ser pastores de campos ali. Exatamente. Né? Mas, Senhor, coloca no meu coração um amor por essas pessoas. Então, assim, quando você se importa, as coisas acontecem, pastora. Eu não sei muito dizer, porque eu peguei essa xícara, botei ela aqui, esse microfone veio desse jeito. Não, eu me importei. Eu dediquei o meu tempo, eu dediquei a minha oração, eu dediquei o que eu tinha de melhor. Porque eu me importava com a história, eu me importava com o bem-estar, eu me importava com que aquela pessoa, aquele ser humano, tivesse um encontro com Jesus, assim como eu tive.
Então a gente vai chegar assim na última reta do nosso Pink Powercast de hoje. Ah, gente, né? E aí eu vou fazer um bate-bola com você aqui, Ai, tá meu bom? Deus. O que o seu pastor viu em você, em Tiago, para colocar vocês como pastores de campos? Essa é uma ótima pergunta, Flávia. Vamos ligar aqui para ele, porque Vamos ver se ela acerta, pastor Costa. eu acredito que ele viu esse amor genuíno por pessoas. Ele viu esse amor genuíno por pessoas. Ele viu pessoas que tiveram a vida resgatadas por Jesus. Então, eu sei o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: tu não já cansou de fulano, não? Troca fulano. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou: Deus nunca cansou de mim. E eu já dei trabalho, viu? Eu ainda dou um trabalho que só. E Deus nunca cansou de mim. Então, eu vejo que o pastor Costa talvez tenha visto, né, esse amor genuíno por pessoas. Pessoas que tiveram a vida transformada por Jesus e viram o poder de Deus realmente na nossa vida. E uma fidelidade. Porque eu cuido de algo que não é meu. Muito bom. Eu cuido de algo que não é meu. Primeiro, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Sim. Né? O pastoreio, o rebanho, né? A palavra fala, o rebanho de Deus. Então, eu acredito que a fidelidade que nós temos aos nossos pastores de campos, ou nossos pastores sênios, foi o que nos deu esse caminho para a gente ser pastor de campos. Eu não cuido a CC Videira não é minha. É minha porque eu faço parte. Mas é uma visão do meu pastor sênior a qual eu sirvo. E eu sirvo com muita honra e com muita alegria. E com muita fidelidade. E quando a gente vai para o todo, eu cuido do rebanho de Deus, não é meu. Então talvez ele tenha visto essa fidelidade, não sei. Muito bom. Ontem eu te fiz uma pergunta, vou repetir aqui para a gente deixar registrado. Numa época de tantos mentores, de tanta gente que inspira, você inspira tantas mulheres, pastor Tiago também. Quem é o seu pastor? Quem são os seus pastores? Quem são as pessoas que mais inspiram você na face da terra? As pessoas que mais me inspiram são realmente meu pastor Costa, minha pastora Neném. Né? Eu falei isso para os pastores ontem. A internet nos deu uma plataforma muito ampla. E o meu marido fala uma coisa, ele fala, nem todo mundo que é conhecido vale a pena conhecer. Uau, né? Às muito vezes era melhor bom. que você tivesse ficado com a imagem daquela pessoa que você tinha. Oh, meu Deus, de vez em quando eu fico com essa impressão bem aí. Então, assim, as pessoas que eu mais me inspiro hoje, nós temos 8 campos na CC Videira. Então, os pastores de campos, eles são os meus amigos. E assim, Aninha, o que é que tu se inspira? Pregação, vida, família, né? Eu me inspiro neles, os meus amigos, que eu vejo fora do púlpito. Que eu sei como trata filho, que eu sei como trata esposa, que eu sei como trata dinheiro, que eu sei como trata a casa de Deus. São as pessoas que mais me inspiram. Essa semana tive a oportunidade de ser também inspirada pela pastora Flávia, pelo pastor Fred, a forma como eles são humanos, a forma como eles se importam, a forma como eles tratam a casa, os filhos, os voluntários, a equipe, o cuidado, o amor, o zelo pela casa de Deus. Então, pessoas que me inspiram são as pessoas que eu conheço. Muito realmente bom. Que eu vejo. E isso é algo que a gente sempre fala aqui na nossa casa, que a gente não traz alguém pelo número de seguidores ou famoso, a não ser que a gente tenha algum relacionamento, que a gente conheça essa pessoa. Porque daí, Aninha, a gente pode desmistificar algo. Como saber que alguém é espiritual? Eu responderia da seguinte forma: quanto melhor ser humano essa pessoa é. Não os dons, a espiritualidade, aquilo que ele fala em nome de Deus, mas aquilo que ele vive nos bastidores, fora da plataforma, quando desligam as luzes. Quem é essa pessoa? Como é que ela trata aquela pessoa dos serviços gerais, que não tem nada para oferecer, humanamente falando para ela? Como é que ela trata os filhos? Porque dá o play, dá o rec, e aqui a gente está maquiada, arrumadinha. Nossa, ali você vai no seu maior potencial e você mostra o que você quer. Inclusive, muitas pessoas constroem uma personagem em relação a isso, mas quem você é quando as câmeras apagam? E daí vou passar essa pergunta para você. Quem é Ana Coelho quando as câmeras apagam, quando não está na igreja com o microfone na mão? Pastora Flávia, isso é um grande desafio para mim, porque eu sou essa pessoa mesmo. Às vezes eu tenho que me controlar para não estar falando uma besteira, sabe? Porque eu sou muito... Eu não tenho esse perfil de ficar
ter duas identidades. Sim. É muito cansativo, eu não sei como é que as pessoas conseguem. Então eu sou essa pessoa, eu sou sincera, mas Deus me ensinou, minha sinceridade é um dom, é um talento, e Deus trouxe de volta a versão original com muito amor, com muita graça, porque na versão deturpada eu era sincera, porque eu tenho que falar a verdade, que eu tenho que dizer na cara, eu não tenho. Então Deus tratou isso em mim, então eu sou uma pessoa que ama intensamente, que sempre quer ver o melhor nas pessoas, que acredita. Eu acredito que algo assim que mais fala sobre a minha pessoa, ela é uma pessoa que acredita. Eu vou até o fim, enquanto tiver fôlego, enquanto tiver vida, eu tô acreditando. Então eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas pessoas. Não sei se porque Deus acreditou tanto em mim. Alguém que completamente improvável. Então, se você me perguntar quem eu sou uma pessoa que acredita. Sou uma pessoa que acredita muito. Gente, que coisa mais poderosa, coisa mais... Chega, me emocionei. Perdi até o fio da meada. O que eu ia falar mesmo, Jesus? Me ajuda, Senhor. É assim que é bom, né? Um podcast que flui livremente a presença de Deus. E uma das coisas que eu vejo em você é que isso me traz... Nossa, que especial. É uma mulher que sofreu muito, né? Quem conhece mais a fundo a tua história de maternidade, paternidade, toda a tua história de vida, que teve essa desconstrução na adolescência, precipitação, porque filho sempre é bênção, mesmo quando não vem na hora certa. Isso. Filho é uma bênção, filho não é um erro, jamais. Eu gosto sempre de dizer isso. Mas essa mulher que tinha tudo para ser amargurada, triste, para baixo. Uma das tuas marcas é a alegria. Você chega, traz alegria e faz barulho, e essa Aninha sincera, barulhenta, e vambora, e mexe. Chegou a pastora Ana, chegou chegando, né? Colocando o povo para cima. Isso é muito lindo, porque na área que o inimigo quis te destruir, é a área que você tem sido essa filha de Deus tão valorosa, podendo expressar o seu melhor, amando pessoas, tão generosamente, servindo, repartindo. Você não é uma mulher que retém, você é uma mulher que reparte. E isso é muito, muito especial. E para a gente finalizar, deixa aí a sua última mensagem para quem está assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube, ou se você está assistindo, ouvindo, né, em todas as plataformas de streaming, compartilha tudo que você recebeu aqui com outra pessoa. Vai lá, pastora Ana, última mensagem aqui dessa temporada, porque você vai voltar no Pink Podcast, tá? Gente, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada, pastora, pelo convite. Um privilégio muito, muito grande. E o que eu posso dizer é o que eu acredito. Busque a Deus sobre todas as coisas. Busque a Deus, sirva pessoas. Busque a Deus, sirva pessoas. Aninha, tô triste, busque a Deus, sirva pessoas. Aninha, tô feliz, busque a Deus, sirva pessoas. Aninha, tô num momento difícil, busque a Deus, sirva pessoas. Aninha, tô num momento excelente, busque a Deus, sirva pessoas. Né? Eu acho que é isso. Eu não gosto muito desse final. Fico meio tensa na responsabilidade de falar algo. Mas é isso. Então, encaminha. Se você fez sentido pra você esse podcast, encaminha pra alguém que vai trazer cura. E é isso, pastora, muito obrigada. Muito bom, gente, que honra, amiga, que alegria te receber. Você é uma bênção na minha vida também, me inspira muito, admiro você, me inspiro em você. Obrigada pelo seu depósito e por aquilo que você compartilhou aqui tanto, nos abençoou e me abençoou, Flávia, né, nesse convívio com você. E para você que está nos assistindo, eu quero dizer para você, olha, nossa temporada está só começando. Pink Powercast está vindo com tudo. E volto a dizer, não é só para mulheres, é conduzido por uma mulher, mas para abençoar você. E se de alguma forma te edificou esse áudio, esse vídeo, reparte, compartilha com mais pessoas. E a gente volta a se encontrar em breve no novo episódio. Um beijo grande para você, Deus te abençoe e até logo. Tchau!